E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Dessa vez foi um pedido do Master of the Night, lá na Roxinha, que é do canal do Zedin, o jogo onde sua irmã quer almoçar seus pais. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como as redes sociais e meu canal na Roxinha, tá? Lembrando que você pode fazer seus pedidos por lá, aqui, através dos pontos do canal. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos... Que o vídeo é grande. Olá, querido espectador. Que sensação horrível ficar trancado dentro dessa caixa. Só não é pior do que tudo o que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Porque hoje temos o episódio 2 de The Coffin of Andy Laley. E pra você que não conhece, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre essa dupla de irmãos. Já onde reagi. nele eu falo sobre o episódio 1, em que Andy e Laley estão morrendo de fome em seu apartamento e não conseguem sair dele. Alerta de spoiler, eles conseguiram sair, e foi tudo na base da violência, pactos e muita bizarrice. Recomendo fortemente você ver o primeiro vídeo antes desse, e caso você não me conheça, eu me chamo Zedin, e hoje eu vou mostrar o que acontece quando deixam duas pessoas horríveis soltas. O jogo começa até bem tranquilo. Andy e Laley, ou melhor, Andrew e Ashley, estão comendo em um restaurante. Por mais que eles tenham conseguido fugir do seu apartamento, a situação da grana ainda não tá boa. Fora que eles meio que fugiram de um lugar que estava sendo monitorado, então vai saber se tem alguém atrás deles. Um dos maiores problemas verdade, né? é que nenhum dos dois está disposto a mostrar a identificação. Afinal, eles meio que mataram algumas pessoas, então estão limitados a que lugares eles podem dormir, e Andrew nem sequer consegue sacar seu dinheiro do banco. Aparentemente, eles não estão num lugar muito seguro. Eles têm ficado em um motel porque é um dos únicos lugares que não pede um ID para passar a noite, e Andrew insiste que ouviu sons de tiros na noite passada, mas claro que a Ashley tá pouco se lixando pra isso. E no meio dessa conversa no restaurante, ela se lembrou que esqueceu sua arma lá no motel. Não sei se vocês lembram, mas no episódio passado, ela traiu um dos guardas do prédio para o quarto do cultista e entregou sua alma para um demônio. Aí logo em seguida roubou a arma dele. Nesse momento dá pra você explorar a cidade e ver como tanto o lugar quanto as pessoas são horríveis. Mas a gente releva isso. Pra ser sincero, o mundo em si que esse jogo se passa já parece bem ruim. E dá até pra ver no jornal uma notícia sobre um vazamento de químicos que pede para as pessoas na região desse incidente fecharem suas casas. Como eu disse, um lugar bem ruim. Depois disso, Ashley sendo a Ashley fica entrando na frente da TV para bloquear a visão de Andrew, que a esse ponto é algo bem normal, e depois aparece um comercial na TV sobre a água ser chato e monótono, falando que você deveria beber Toxic Soda no lugar dela, que é um nome bem duvidoso de uma bebida que ainda por cima vem em 3 sabores. Horrível, nojento e desagradável. Eu sei que tudo isso não parece importante, mas tem tudo a ver com construção de mundo. Afinal, a gente ainda sabe pouco do universo desse jogo. E lembra que o motivo deles ficarem presos em casa foi justamente água contaminada? Vale a pena prestar atenção nessas coisas, e eu vou citar quando elas aparecerem. Voltando a focar nos dois, Ashley arruma sua roupa e coloca na máquina de lavar. Eu tô tendo umas ideias aqui, mas eu vou deixar ele falar. Se tem alguma coisa sobre eles. Eu Nisso, vou Ashley senta do lado dele compartilhar meus e pensamentos diz, ainda, você não vou vai esperar estar mais um nas pouco. notícias, Andy. Isso atiça os nervos de Andrew. Voltando mais uma vez no episódio 1, próximo do final dele, os dois brigam de uma forma mais séria e chegam a um acordo de abandonar Andy e Laley e se tornar apenas Andrew e Ashley, como se simbolicamente fosse para deixar o passado para trás e começar algo novo no futuro. Mas neste atual momento, Ashley não parece que deu muita bola para isso. Ela insiste como se tivesse chamado ele por esse nome só de brincadeira, mas para Andrew isso é um assunto bem sério e já te garanto que essa diferença de visão sobre essa promessa vai dar problema. Um dos dois vai quebrar por conta disso. A questão é, qual deles que vai? Na minha opinião, vai ser... Ah, olha, a televisão mostrou algo novo. Agora, para algumas notícias menos importantes, aconteceu uma situação com um dos apartamentos quarentenados. Nada muito grande, apenas um incêndio que destruiu o lugar inteiro. Todo mundo morreu. Sim, todo mundo. Um representante da companhia de água está com a gente hoje? Tem algo que gostaria de adicionar? Sim, minhas sinceras condolências para as famílias dos mortos. Os caras Esse iam apartamento cobertar dessa certamente forma não o era uma incidente, bagunça então. sem organização que era mais fácil ser queimada até o chão. Então é muito triste que isso tenha acontecido. Mas para fazer a tristeza ir embora, você já ouviu falar de Toxic Soda? Mais uma vez, esse mundo é horrível. Considerando que a construção que eles estavam pegou fogo e todos morreram, Andrew e Ashley nesse exato momento são considerados como falecidos. Então, sem peso na consciência, Ashley vai dormir para começar essa vida nova, como alguém que não existe. Mas Andrew acha tudo isso muito suspeito e decide continuar assistindo TV por mais um tempo. De qualquer forma, só é mais uma noite calma. Ou é o que eu diria, mas Ashley tem uma visão. Beleza, tivemos um Edge. Deixa eu voltar aqui um pouco. E vamos. De qualquer forma, só é mais uma noite calma. Ou é o que eu diria, mas Ashley tem uma visão. Que porra é essa? Ah, será que é por causa do demônio lá? Poxa, matou ela.
Depois da visão, Ashley desperta assustada, acorda Andrew e os dois saem do motel. Ambos ficam escondidos próximo daquele restaurante que eles estavam mais cedo. Lembra do guarda que Ashley sacrificou pro demônio? Ela Sim. conseguiu a arma como espólio do guarda, mas por entregar a alma dele no pacto, o demônio entregou pra ela um amuleto que permite que ela veja o futuro em seus sonhos. E nesse futuro, Isso alguém mesmo entrou em que eu seu pensei. quarto e simplesmente acabou com a vida deles de imediato. Essa pessoa não parou pra ver mobília, não reparou em pertences, apenas foi direto neles. Isso quer Nossa, dizer que estamos lidando com alguém que veio com o único objetivo de dar um fim nos dois, o que é muito mais preocupante. Eles ficam um bom tempo esperando, a um ponto que mais uma vez eles começam a discutir. Só que agora foi por conta do Andrew estar fumando... YouTube. Ingerindo gramas de nicotina. É isso aí. Mas em um instante, eles escutam o barulho de alguém se aproximando. Era uma figura estranha, mas por sorte não era quem estava atrás deles. Inclusive, alguém que parecia familiar. Tanto que depois que a pessoa se afasta, Ashley pergunta: a gente não comeu aquele cara? De fato. Ele era muito parecido com o cultista, que no primeiro jogo era o vizinho de apartamento dos dois, que acabou fazendo um ritual errado, tendo a alma levada pelo demônio e seu corpo devorado por esses dois. Enquanto no primeiro você jogava apenas com Ashley, agora você muda constantemente quem controla. Nesse caso, Andrew ficou curioso sobre todo esse caso envolvendo cultistas e decidiu ir atrás dele pra investigar. Então, enquanto Ashley fica em alerta de seu futuro assassino, nós vamos controlar Andrew e ir atrás daquele cultista. Tá, eu sei que é uma situação séria, que tem a ver com cultistas e invocar entidades malignas ou planos, mas todos eles são muito idiotas. O lugar secreto deles tem uma pichação com 666 escrito e vários olhos desenhados. Tem uma entrada secundária apenas para pessoas que trabalham lá e também uma entrada principal que, curiosamente, precisa de uma senha com 3 números. Eu me pergunto que número poderia ser. Se eu tivesse pelo menos uma dica, coloca a senha, desce o elevador e parabéns. Chegamos na Sociedade dos Seis Olhos, esse grupo secreto de cultistas que eu poderia falar mais sobre eles pra vocês, mas o Andrew foi barrado. Aparentemente ele não estava com a roupa certa pra ocasião, então ele volta no elevador, e nesse momento, enquanto ele pensa, Andrew puxa mais um cigarro... pirulito, e quando esbarra no cinzeiro, acaba achando uma chave. Usando ela, é possível entrar na outra porta que eu tinha mencionado. E curioso pra ver tudo isso envolvendo um culto, ele se esconde na parte de baixo de um carrinho com comida, desce no elevador, puxado por um dos cultistas, e vê que tem um grupo fazendo uma espécie de ritual com aquela maldita música. O único deles que passa a imagem de que sabe o que está fazendo é o velho em cima do palco. Só que mesmo assim, não foi possível realizar o ritual. E ele sai indignado do lugar. O velho até chega a esbarrar em Andrew no caminho, mas ele só pergunta onde está o manto dele e o chama de idiota. Pra resumir toda essa situação, parece que esse culto não é tão secreto, e também tem cara que é aberto para várias pessoas, mas não parece que todo mundo sabe o que tá fazendo aqui. Eu tinha ficado na dúvida se o homem da visão da Ashley poderia ter sido enviado por esse culto, mas considerando que o velho não reconheceu Andrew, talvez tenha um vilão maior nessa história, quer dizer, maior que esses dois, porque particularmente eles são bem maus. De qualquer forma, Andrew retorna para Ashley e coincidentemente o sujeito da visão chega em um carro. Escondidos, os dois veem o homem entrando em seu quarto de motel e fazem um plano. Andrew diz que o homem vai estar esperando na porta para pegar os dois, mas Ashley discorda, dizendo que se fosse ela no lugar dele, teria se escondido no armário e ficado quieto até o momento que os dois fossem dormir, para fazer o trabalho sem problemas. O que é bem curioso ela falar isso, porque no meu último vídeo eu disse que ela era uma psicopata, e esse comportamento de um invasor esperar pacientemente sua vítima já foi usado em perguntas e charadas relacionadas a testes de psicopatia, mas não leve então a sério o que eu falei, eu vi tudo na internet. Então toda essa situação acabou resultando nisso. Os dois voltaram ao seu quarto e realmente nenhum sinal do sujeito. Ashley pega suas coisas e fala em voz alta que queria dar uma passada no posto de gasolina para comprar algo, e eles poderiam pegar um atalho pelo parque. No caso, ela espera que o sujeito esteja escondido em seu armário e acabe seguindo eles com essa informação, uma vez que no parque os dois se escondem em uma moita. E ela entrega o revólver para Andrew acabar com o perseguidor deles. Preciso nem falar que isso deixou ele muito nervoso, né? É possível escutar alguns passos à distância, mas do nada eles pararam. Não dá pra emboscar alguém que está tentando emboscar você. Então, imaginando que seu perseguidor já sabe o que eles estão tramando, resta apenas uma alternativa para Ashley. Ô, seu garoto levado, não podemos fazer isso aqui. Depois disso, ela sai correndo e faz o perseguidor achar que eles estão fazendo besteira no mato. Nesse cenário, Andrew supostamente teria que ir atrás dela e procurar em que moita ela foi. Mas o plano era descobrir onde o perseguidor está escondido e encher ele de pipoco. Então, procurando em cada lugar, finalmente, damos de cara com ele. E temos aqui a outra mecânica do jogo. Um sistema de escolhas que, dependendo da resposta, vai mudar bastante o rumo dessa história. Então já se preparem, porque tem mais de um final disponível para esse jogo. Mas não esquenta, eu tô mostrando logo de cara pra vocês aqui o que eu acho que é o final canônico. Ou, em outras palavras, o correto. E eu sei que as duas escolhas aqui parecem quase iguais. Mas a primeira é que Andrew vai dar apenas um disparo, e a segunda é que ele vai gastar todas as balas disponíveis na arma. Essa é a única escolha que eu tenho dúvida se eu escolher a canônica ou não. Afinal, só vai dar pra confirmar depois que lançar o próximo episódio, mas por enquanto vamos dizer que ele gastou todos os tiros. Afinal, o Andrew não é tão frio quanto o Ashley, e ele parecia bem nervoso, então faz sentido ele gastar tudo. Agora, com menos um problema, os dois podem voltar a pensar qual vai ser o próximo passo de sua aventura.
Dinheiro como usar mais a arma. ainda é um problema, Posso botar e a dúvida de como arrumar ali ele na faz cabeça. Ashley sugerir um plano que na verdade é bem a cara dela. Vamos roubar os nossos pais? Essa garota não tem limite. Andrew tenta impedir isso, dizendo que não era pra eles entrarem em contato com pessoas que eles conheciam, mas Ashley refuta dizendo que não é pra conversar. Eles só vão invadir a casa enquanto os pais estão no trabalho e roubar o seu dinheiro. Andrew acaba até concordando, até a hora que no meio da conversa Ashley decide brincar chamando ele de Andy, mais uma vez, que pra surpresa de ninguém, fez ele ficar irritado. De acordo com ele, é sempre a mesma coisa. Ele tenta fugir do passado, mas ela continua chamando ele de Andy até o ponto que ele desiste de corrigir. Para Ashley, isso foi só uma piada e não tem nada demais. Só que lá no fundo, ela sabe muito bem por que faz isso. E vai ficar muito na cara logo logo. No final, eles brigam, cada um vira a cara para um lado e seguem a viagem para casa dos seus pais. Só que no caminho, a Ashley tem um sonho. O ambiente muda de uma cidade para algo bem fora desse mundo. Várias pedras flutuantes e um vazio ligado por trilhas de flores vermelhas. Ashley veio parar no reino do demônio e para avançar nele, basta coletar as flores e criar um caminho com elas. Às vezes pode ficar meio confuso com você saindo de um lado da tela e aparecendo do outro, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, o bicho parece uma espécie de cubo lotado de olhos. Essa entidade pergunta para Ashley se foi útil seu artefato de ver o futuro. E de fato foi, porque preveniu a morte dos dois. Mas agora esse artefato está descarregado, e para fazer ele voltar a funcionar, é necessário entregar almas para esse demônio. Uma alma, uma visão. Talvez isso fosse um problema moral para muitas pessoas, mas não sei se vocês lembram. O próprio demônio disse que a cor da alma de Ashley era escura e maligna. Ela não teria problema com isso. E ainda por cima, já sabia de uma alma que poderia usar para isso. Ou melhor, duas. Por fim, temos 2 caminhos que podemos seguir, uma porta normal ou uma com vários olhos. As duas vão dar no mesmo lugar e não parece que influencia nos finais do jogo. Então, resumidamente, a porta com olhos tem um puzzle bem simplesinho, mas assim que Ashley termina ele, o demônio aparece e diz que ela não poderia estar ali, e que se ela seguisse em frente, ela iria morrer. Ela fica irritada e tenta até reclamar com ele, mas ele joga ela em uma sala cheia de flores. Independente da porta que você escolher, você vai chegar nessa sala, mas vamos dar uma olhada como é que isso acontece do outro lado. Seguindo pela outra porta, o mapa continua com aquilo de juntar florzinha e criar um caminho. Entretanto, esse outro caminho tem uma coisa diferente. Além da porta, tem um presente, e nesse presente tem um muffin disfarçado de bolo de aniversário, e isso traz memórias para Ashley. Voltando pro tempo que eles eram crianças, Ashley estava um pouco para baixo porque seus pais nunca faziam uma festa de aniversário para ela, enquanto faziam para Andrew. Fora que nem seus amigos queriam visitá-la, eles sempre falavam que tinha algo para fazer, sendo que ela nem sequer falou quando era. Então Andrew aparece e leva ela até o mercado, e juntos compram um muffin de limão que comem enquanto assistem filmes muito violentos. Durante tudo isso, é revelado um pouco mais como funciona a cabeça de Ashley em relação ao amor. Eu não tô falando de romântico, igual muitos de vocês devem estar pensando, e também não tô falando de amor que você sente por um familiar ou por um amigo. Para Ashley, existe apenas um tipo de amor que engloba todos os outros e dedica para apenas uma pessoa. Na sua visão, não existe motivo para alguém amar várias pessoas de forma diferente. Uma ser a favorita é o limite, e para ela, esse é Andrew, sendo que nessa cena, ela come o muffin de limão só porque foi um presente de seu irmão, afinal ela nem gosta do sabor. E tudo isso termina com ela soltando a frase: "Eu espero que meu irmão perca todos os amigos e nunca encontre o amor." Sendo que ela diz isso com a cara mais inocente do mundo. Chega de flashback. Voltando para esse lugar abandonado por Deus, entra na porta e chegamos no quarto com as florzinhas. Ashley fica irritada e vai pisoteando uma por uma, até que tudo começa a tremer e escurecer. Aos poucos ela vai ouvindo a voz de Andrew e em um piscar de olhos, ela acorda. De acordo com Andrew, ela não estava acordando e ele estava a um passo de levá-la para o hospital. Ela refuta dizendo que ele só está sendo bonzinho com ela porque ele sente culpa do que disse na noite passada, mas ele responde que tratou ela da forma que merecia. Ou melhor, considerando tudo que ela fez, ele foi até clemente com ela. Mas para animar as coisas, ele brinca que o próximo episódio de sua aventura vai se chamar Andrew e Ashley e a invasão do lar do Ocilar. Depois disso, eles brincam um pouco e seguem na busca pela casa de seus pais, e eventualmente eles encontram. É uma casinha bonitinha e tem até uma horta. Parece que os pais deles estão vivendo bem sem os dois. Para entrar, foi necessário fazer Ashley entrar pela porta do banheiro e abrir as portas para Andrew. O objetivo principal disso tudo é roubar as joias que pertenciam à avó deles e vender elas para arrumar uma grana. Depois de procurar um pouco, eles encontram uma gaveta trancada no quarto dos seus pais. Provavelmente é aí que as joias estão, mas agora é necessário achar uma chave. No armário do lado da cama de seus pais tem várias cordas. Eu sei que isso parece estranho, mas acredite em mim, tem nada de suspeito nisso. E se você não entendeu, espera uns aninhos aí que talvez você entenda. Só resta então o andar de baixo. Ele é como se fosse um quarto de visitas misturado com uma lavanderia e banheiro. Considerando que o banheiro do andar de cima parecia estar em reforma, é bem justo ter esse aí no andar de baixo. Mas o importante aqui são alguns papéis em uma mesa. Eles são os documentos envolvendo a compra da casa, mas entre eles, Ashley acaba encontrando uma chave. Voltando para o quarto de seus pais, ela usa a chave na gaveta, só que ao invés de joias, tem apenas mais papéis. E neles tem escrito:
Senhor e senhora Graves, vocês optaram por compensação de danos causados pelos erros da companhia? Nosso representante terá o prazer de se encontrar com vocês. Por favor, vamos ter uma discussão aprofundada sobre o eu tô vendo assunto que eles quando tiver usaram tempo. alças de óleo, Olhando tá um vendo? pouco mais, algo chama a atenção de Ashley. 2 certificados de óbito que pertencem a Ashley Graves e Andrew Graves. De acordo com os certificados, ambos teriam morrido há 3 meses, que é justamente o tempo que a mãe deles abandonou os dois no apartamento para morrer de fome. Vendo dessa forma, tudo que aconteceu no episódio 1 foi armado. No início eu achei que envolvia os cultistas, mas realmente tem outro vilão. Talvez esse vilão seja o responsável por tudo aquilo envolvendo problemas químicos em algumas regiões? Eu não mencionei essa informação, mas foi citado que o dono daquela bebida nova, a Toxisoda, era um cirurgião, e da forma que as notícias circulavam, parecia que tudo isso estava ligado, mas ainda tem muita ponta solta e sinto que a gente vai ouvir muito mais dele quando sair o episódio 3. Por enquanto, vamos fixar apenas nesses 2 queridos irmãos. Ambos foram vendidos pela mãe para algum tipo de experimento. Como o tipo sanguíneo deles não era compatível com o que o pessoal desse experimento queria, eles foram deixados para morrer de fome. Mas aconteceu o que aconteceu, e eles conseguiram se alimentar do corpo do seu vizinho para poder sobreviver. Além disso, eles também fugiram do apartamento, que logo depois foi incendiado, e todos lá dentro morreram por conta que o lugar era uma bagunça sem organização que era mais fácil ser queimada até o chão. Então, enquanto temos por um lado irmãos horríveis, por outro, também temos pais horríveis. Por falar em pais, a mãe dos dois entra pela porta da frente e fica surpresa em ver os dois. A situação é bem vergonhosa para os dois lados. Visivelmente, Andrew e a mãe fingem estar tudo normal, enquanto Ashley só fica calada enquanto de tempo em tempo solta alguma farpa pra mãe. Os 3 tentam ter uma reunião familiar normal, mas o clima tá horrível. Como se cada um tivesse com uma arma debaixo da mesa apontada pro outro. Nisso a mãe pergunta sobre o incêndio no apartamento. Andrew responde que eles foram evacuados e como foram diagnosticados sem parasitas, todos foram enviados de volta para suas casas. Mas essa conversa inteira foi só uma série de perguntas que tiveram suas respostas desviadas. Mas na TV falaram que todos morreram? Você sabe que fazem isso pra vender mais a história. Essa casa é bonita? Ganhou na loteria ou algo assim? Adoraria, mas essa casa ainda precisa de muitos reparos. Como eu disse, muitas perguntas e ninguém querendo falar uma resposta de verdade. No final da conversa, a mãe diz: foi bom ver vocês, mas seu pai está chegando e precisam fazer o jantar. Andrew sabia que essa era a forma dela dizer: vaza daqui, moleque. Mas ele disse que os dois poderiam fazer o jantar para ela. Assim, usando as palavras certas, eles conseguiram ganhar mais tempo dentro da casa. Para o jantar, eles fizeram a receita de um ensopado que tinha como ingredientes carne, batata, cenoura e cebola. Sim, essa receita vai ser importante no futuro, só espera um pouquinho mais. Eles terminam o prato e seu pai chega na mesa. Ele é tão importante nessa história que nem tem um desenho para representar ele. Mas para ser sincero, o pai parece bem ausente. E nem digo em questão dele abandonar a família, apesar de ter feito isso com os filhos. Eu digo ausente de um controle próprio ou algo parecido, porque tem cara que a autoridade dessa casa pertence inteiramente à mãe. Fora que ele fala o mínimo possível, apenas o necessário, e ainda por cima parece bem triste. Dá uma olhada na carinha dele. Parece até da Ashley. Ele tá com umas olheirinhas depois aqui, eu falo ó, tá disso. vendo? O jantar termina e enquanto os dois estão Açuquinha. por conta própria limpando os pratos, mais uma discussão começa. Dessa vez em relação a saber qual vai ser o rumo daí pra frente e também sobre toda essa situação. Andrew acha que roubar eles não vai ser uma boa ideia por conta deles serem parentes e talvez vale mais a pena roubar um estranho, pra caso a polícia acabe ligando eles ao crime. Mas Ashley diz que não tem como fazer essa ligação. Afinal, os dois em teoria morreram em um incêndio. Fora que ela acha que a mãe iria contar que eles estão vivos, então o melhor caso seria silenciar os dois. A discussão toma um rumo mais pessoal, onde Ashley chama Andrew de Andy e volta aquela briga de como ela não leva a sério o que prometeu. Mas é nessa cena que começa a ficar mais evidente como Andrew está dividido em dois. Existe Andy e existe Andrew, sendo Andy a versão que é controlada pela irmã e Andrew, uma versão que ele começa a ter mais controle da própria vida. Entre as duas, Ashley não gosta nem um pouco de Andrew, mas agora não é hora de conversar sobre isso. Afinal, tem mais coisas para se preocupar no momento. Fica mais tarde e a mãe obriga os dois a dormir, quartos separados, é claro. Dessa vez, estamos no controle de Andrew e também acabamos sonhando com algo. É menos demoníaco, mas Oxe, é sangue. ainda bem bizarro. No centro tem o cultista do primeiro jogo e ao redor dele tem panelas e frigideiras com partes de corpos. Ah, exceto por essa aí, que ao interagir com ela, Andrew aparece em outro lugar. Uma série de corredores em um vazio escuro com um único objetivo à vista: Leyley. Mas dessa vez, realmente Leyley, porque é Ashley criança. Ao se aproximar, ela começa a te seguir e descobrimos que para avançar nesse cenário é necessário colocar velas nesses dois pontos. A Leyley coloca a primeira e nos revela um quarto, que andando até lá descobrimos que é o quarto dela. Usando mais uma vela, outro quarto é revelado. Nele tem uma personagem nova que não conhecemos e uma que conhecemos bem até demais. A Ashley Eita. criança pede por lápis de cor Cabelo, para eu já sei. desenhar e A menina convenientemente da tem caixa, alguns na né? mesa do quarto novo que acabou de surgir. Andando até lá, nós interagimos com essa personagem misteriosa e descobrimos que ela é Julia, a ex-namorada de Andrew. Diferente da maioria dos jogos de escolha que você fica em dizer sim ou não, nesse jogo você só tem opção ruim. Não existe um caminho que te coloque em uma rota amigável ou boazinha. Você está na pele de duas pessoas horríveis e você só tem a opção de fazer coisas horríveis. Sendo que a única coisa que sobra pra você, jogador, é assistir todo esse circo pegar fogo
Mas a Julia é como um ar fresco no meio dessa Ela é poluição. fofinha, a A Julia. ex-namorada de Andrew é uma Fofinha. personagem carinhosa que parecia realmente amar ele e que desejava um futuro junto dele, mas que nada disso seria possível por conta de sua irmã. Só no quarto que entramos, já dá pra ver que Ashley ameaçava a menina das mais diversas formas possíveis. Esse jogo por inteiro joga na sua cara que o mundo é um lugar tóxico e ter um momento assim é bem revigorante. Mas espero que você não tenha se acostumado. Oh, Julia não que faz mais parte da vida de bonitinho. Andrew. Ela seguiu seu caminho sem ele e com certeza foi pra melhor. Mas eu Que espero bom, que você tenha pelo menos aproveitado um pouco desse momento, porque daqui pra frente só vai piorar. Saindo dessa visão agora que a e bagaceira esquecendo começa. Julia, pegamos os lápis, entregamos pra Leyley e como recompensa ganhamos uma vela que usamos para acender a última sala. Aqui nós pegamos um membro de uma das vítimas de Andrew para colocar na frigideira que encostamos mais cedo. E feito isso, Andrew guarda toda a carne no freezer, mas algo surge em sua frente. Uma caixa que ele conhecia muito bem. Ele até tenta evitar, mas não consegue. Aquela memória vívida ressurge na sua mente. Pra você que não se lembra, no primeiro episódio, Ashley fez Andrew prender uma garota nessa caixa. O motivo pra isso é que essa garotinha tinha uma queda por Andrew, e Ashley não gostava nem um pouco disso. Então, com um pouco de manipulação, ela atraiu a menina pra esse armazém abandonado, fez ela se esconder nessa caixa dizendo que era um esconderijo pra um esconde-esconde, e fez Andrew trancar ela lá dentro. O problema nisso tudo, fora o fato de trancar uma criança numa caixa, é que eles só voltaram no dia seguinte pra ver como ela estava. Mas infelizmente, a menina tinha asma, e eu duvido que ela tenha conseguido sequer sobreviver à noite. É o que eu sempre digo, não tranquem asmáticos em caixas. Então com esse infortúnio, os dois precisam esconder um corpo. Para isso, levaram ela enrolada em um pano até um bosque, colocaram embaixo da terra e esconderam com plantas e pedras. Ashley mal ligou para tudo isso que aconteceu. Agora Andrew ficou muito mal. Mas pelo menos nesse momento que ele tá abalado, sua irmãzinha foi consolar ele. Brincadeira. Eu vou dedurar você. Se você não fizer o que eu mandar, eu vou contar pra todo mundo o que você fez. É você e eu agora. Ninguém mais vai gostar de você. Você é uma pessoa ruim, Andy. Se passaram dias e Andy ainda estava mal. Agora ele não estava só arrependido do que fez. Ele ainda tinha o medo de sua irmã contar pra todo mundo que ele tirou a vida de alguém. Então ele teve uma ideia. Andy foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou pra Leyley. Até passou na sua cabeça se valeria a pena acabar com ela agora, mas seguindo com o que ele tinha pensado, ele queria fazer um juramento de sangue com sua irmã. Mantenha meu segredo, que eu vou te fazer companhia. Então, com um corte em cada um dos seus dedos, Andy usa o sangue de ambos para fazer um juramento. Então ela manterá sua boca fechada para sempre, enquanto ele mantiver seus olhos tapados. Andrew até brinca que ele faria companhia para Ashley, mas isso não impede ele de conhecer novas pessoas. Ashley reclama, mas logo vira uma brincadeira. E do nada, nessa lembrança, ela começa a falar: acabe com nossos pais. Acabe com nossos pais. Acabe com nossos pais. Faça isso pela sua irmãzinha fofinha. Eu sei que você quer. Acabe com eles para resolver todos os nossos problemas. Acabe com eles para sentir alguma coisa. Andrew acorda com Ashley falando isso no seu ouvido, mas logo a mãe deles entra em cena. Antes ela queria falar algo a sós com Andrew, mas não teve a chance, e ia tentar aproveitar para falar agora que Ashley não estava por perto, sendo que na verdade ela estava, a mãe só não estava vendo porque ela estava atrás do sofá. Só que ao se aproximar, ela se depara com a filha sentada do lado do sofá, e antes de começar outra discussão familiar, Ashley decide pular essa etapa e ameaçar a mãe com uma arma. Lembrando que não tem balas na arma, isso que eu ia eu falar. escolhi gastar todas no cara lá do parque, mas não tem como a mãe saber disso. Por mais que Andrew não concorde muito com o que Ashley está fazendo, ele seguiu ela com seu plano de amarrar sua mãe no porão. Acontece que para fazer isso, ele precisava buscar as cordas que tinham no armário no quarto dos seus pais, e acidentalmente acabou acordando seu pai no processo. Então, mais um pro porão. O pai foi amarrado em cordas e a mãe em um pisca-pisca de Natal. Eu acharia isso bem humilhante se eu tivesse na posição dela. Com os pais amarrados, os dois se separam. Andrew tenta sacar todo o dinheiro que sua tem mãe que tem no trabalhar banco, com o enquanto que tem Ashley começa a disponível, preparar né? o ritual. Afinal, ela precisa de uma alma para recarregar seu amuleto, e convenientemente tem duas no porão. Para fazer o círculo no chão, ela precisa de sangue, e você pode escolher tirar isso de seu pai ou de sua mãe. Não sei se essa escolha vai afetar alguma coisa no episódio 3, mas por agora, pelo menos, ela não influencia em nada na história. Então eu furei o pai porque ele tava quieto. Tem uma ceninha aqui da Ashley fazendo a mãe desbloquear o limite do cartão, mas eu vou pular isso porque é só um monte de gracinha. Só que com o cartão desbloqueado, alguém precisa buscar o dinheiro enquanto o outro vigia os pais. Então, por conta disso, nesse momento, vem a escolha mais importante nesse jogo. Você confia que seu irmão vai Save vigiar the seus game. pais para essa É sério isso escolha daqui, mais velho. importante Pera nesse lá. jogo. Você confia que seu irmão vai vigiar seus pais? Para essa rota, que eu acredito será certa? Sim, Ashley confia em Andrew. Então ela deixa seu irmão sozinho com seus pais. Andrew fica encarregado de terminar o círculo para o ritual e a mãe vê isso como uma chance de colocar juízo na cabeça de seu filho. Tinha algo que eu tentei falar com você mais cedo, sobre a Ashley. Eu queria pedir desculpas por sempre te fazer tomar conta dela. Isso foi errado da minha parte. Você consegue imaginar como foi pra mim, há tempos atrás? Quando eu tinha sua idade, eu tive que tomar conta de um com 7 e outro com 5. Acha que você sairia melhor que eu? Não tem como saber? Isso não é uma desculpa. É uma explicação.
Eu nunca te odiei. Eu só fui um erro. Você foi um filho tão fácil de cuidar, então pensei que não teria problema ter outro. Eu não estava contando com a Ashley ser tão... Desculpe por fazer você tomar conta dela. Não foi a melhor das tentativas de colocar juízo na cabeça do filho. Mas ela né? pelo menos tentou. Eu não esperava muita coisa pra falar a Melhor verdade. tentar do que Afinal, nada, ser né? insuportável é algo que corre nessa família. Todo mundo é horrível. Desculpas à parte, ela oferece um emprego pra Andrew e uma chance de acabar com toda a situação que ele se encontra. Todo esse relacionamento tóxico e codependência que ele tem com sua irmã há anos, ele tem na frente dele uma chance de se unir aos seus pais e terminar com isso. Essa é a segunda escolha mais importante desse episódio. Aceitar ou recusar. E para essa rota, que eu julgo ser a correta, Andrew recusa a oferta de seus pais. Essa escolha mostra como a mãe deles, na verdade, só estava tentando fazer o filho acreditar nela e sair dessa situação. É claro que ela tentou falar com Andrew mais cedo, só que ela é a mesma pessoa que abandonou seus filhos pra morrer de fome. É bem provável que, na verdade, ela nem ligasse pra Andrew. Ela só queria voltar ao seu dia a dia sem os dois enchendo o saco dela. Tanto que quando Andrew pergunta se ela já sabia que eles tinham morrido, ela levanta a voz e diz que não fazia ideia, mas isso é uma mentira, já que ela tinha a declaração de óbito deles. E isso acabou sendo só mais uma tentativa desesperada de sair dessa situação. Ashley volta, eles acendem as velas e finalmente o ritual se inicia. A entidade surge diante deles e os gritos de medo de seus pais são interrompidos no instante que o demônio rouba a alma deles. Como prometido, uma alma, uma visão. Então o amuleto de Ashley agora possui duas cargas para ver o futuro. Antes de acabar essa sessão de invocação, o demônio diz que vai invocar Ashley em seu próximo adormecer, então teremos mais um segmento naquele outro mundo. Mas dessa vez, ele pediu para que levasse seu irmão junto. O Andrew é bem ruim e ele já fez muita coisa errada, mas ter um demônio chamando por ele conseguiu deixar ele bem assustado. Eu Antes também, de né? qualquer atividade com criaturas de outro plano, esses dois cometeram um crime. Quer dizer, Se um demônio outro crime, chama e pelo precisam seu se livrar nome, das irmão, provas. coisa E boa a não é. forma que eles pensaram para fazer isso é devorando o corpo dos dois. Eu falei que sempre dá pra ficar pior. O primeiro passo é cortar os dois em pedacinhos pra facilitar na hora de preparar a comida. No entanto, Andrew leva um susto no instante que encosta neles. Ambos ainda respiram. Não só isso, mas seus corações ainda batem. Mesmo sem alma, seus corpos ainda estão vivos e funcionando. Ao perceber tudo isso, apenas uma coisa volta na mente de Andrew. Aquele cultista que eles devoraram no primeiro episódio ainda estava vivo, e ele foi o responsável por finalizar o trabalho. Nesse instante, Andrew precisa de um momento. Ele não consegue digerir essa informação, e por conta dela, tudo que eles estavam planejando fica muito pior. Ele não sabe o que fazer, não sabe mais como que vai sair dessa situação, não faz ideia como... Ashley, por outro lado, não se importou com isso. Se Andrew estava preocupado em ter que sujar Nem as mãos para pensou. terminar isso, não tem problema. Ashley finaliza os dois sem um pingo de remorso. Agora diz mais uma vez como eu sempre mando você fazer o trabalho sujo. Palavras fortes vindo dela, mas que de certa forma trazem um alívio pro irmão depois dessa cena chocante. Isso que ela fez foi suficiente pra fazer Andrew sair do choque e voltar a ajudar com os corpos. Mas já que a gente já tá passando por tudo isso mesmo, pra você que tem 2 corpos e não sabe onde usar, eu tenho uma receita de ensopado que fica bicho com chapéuzinho. maravilhosa. Você tem que cortar direitinho em pedaços pra usar as melhores partes. Esse Não se jogo é preocupe muito com as bizarro, na cabeças. moral, você velho. pode deixar ela no fogo durante a noite e te tenho garanto muita que de vontade de manhã jogar, elas vão parece estar muito irreconhecíveis. Ah, mas vale avisar Olha a que história interessa toda que vez você que tá remover os vendo, né? dentes e Nossa. jogar na privada. Ainda Só assim. para dar um sumiço neles. Enche a panela d'água, coloque batata, cebola, cenoura e por fim carne. Deixe alguns minutinhos no fogo e pronto. Você tem um ensopado de família. Quanto aos órgãos e as partes que você ensopado não de usou no família, ensopado, exatamente. pode colocar De no família. liquidificador que dá pra fazer um Família. shake muito bom. Tá, chega desse momento Hannibal Lecter. Após comer o ensopado, eles limpam o lugar para não deixarem provas que rolou um ritual no porão da casa e se preparam para dormir. Como combinado, o demônio queria que Andrew também fosse invocado para o outro mundo, então ambos deitam na cama segurando o amuleto e dormem. Antes de seguir com o sonho, esse é o momento para explicar como que esse jogo funciona, porque nesse segmento no mundo dos sonhos, existem 6 formas de passar por ele, que podem variar dependendo das suas escolhas. Lembra que eu falei que em algum momento alguém iria quebrar nessa história? Esse alguém é Andrew, e nós que somos responsáveis por escolher como que isso vai acontecer. No jogo existem 2 rotas para ele, uma chamada de Decay e outra de Burial. Respectivamente, eu vou traduzir para decadência e sepultamento. Decadência seria Andrew odiando toda essa situação. Ele deseja uma vida normal, mas ao mesmo tempo não sabe se ele quer se afastar de Ashley. Às vezes, ele deseja que ela não existisse, mas ao mesmo tempo não consegue se imaginar sem ela. Por outro lado, temos sepultamento, onde Andrew aceita a realidade e a sua irmã. Ele se torna bem mais frio, assertivo e individual. Por mais que ele tenha aceitado Ashley, ele não se sente mais na obrigação de fazer o que ela manda. Fora que ele não tem mais medo que ela conte sobre tudo que ele
ele fez e não sente a obrigação de ficar Ele com chuta ela o por esse balde, motivo. basicamente, Mas né? sim, Ele tá com ele fica ao foda-se. lado dela porque ele quer. Com isso Falou. explicado, a rota que eu fiz nesse vídeo até o momento é de sepultamento. Mas antes de falar dela, deixa eu mostrar rapidinho como seria a de decadência e os caminhos que ela criaria nesse sonho. A primeira escolha que determina se nós vamos para a rota de decadência ou de sepultamento é essa, de quando Ashley tem que decidir se ela confia em Andrew para vigiar os pais enquanto ela busca o dinheiro. Pela rota de decadência, ela não acredita e faz Andrew buscar o dinheiro por conta própria. Até esse ponto na história, Ashley tem tido muitas dúvidas sobre o comportamento de seu irmão. Lembra de toda aquela história de Andy ou Andrew? Ashley quer que seu irmão seja Andy, uma versão dele mais submissa e que trate ela da mesma forma que ele tratava quando criança. Ao invés de Andrew, uma versão dele mais adulta que constantemente quer evitar o passado e ocasionalmente também quer evitar sua irmã. Por conta disso, ela começou a não acreditar nele e essa desconfiança faz Andrew se sentir muito mal. Mas não é a única forma de ir para essa rota de decadência, porque se Ashley confiar em Andrew para tomar conta de seus pais, ele ainda pode escolher aceitar a proposta deles de largar ela e seguir para uma nova vida. Mas se isso acontecer, Ashley volta a tempo de escutar tudo e faz o ritual mesmo assim, arrancando a alma de seus pais, sendo que durante todo esse processo, Andrew só assiste, para logo depois levar um esporro dela e ainda ficar muito mal por Eu tava ter bem na feito dúvida do nada. que acontecia. Independente assim, de qual né? dessas escolhas foram feitas, Escolhesse ambas as levam pra outras rota de escolhas. decadência e nela Bom, o que ele demônio não convida Andrew explicou. pra visitar o seu mundo. Beleza. Agora sobre os caminhos do sonho de Ashley, ao entrar no mundo dos sonhos, estando na rota de decadência, você surge nessas ilhas voadoras que são bem parecidas com o cenário da última vez que estivemos aqui. Rapidamente, surge um som alto de alguém ou algo batendo na porta que Ashley havia passado, e por conta disso, esse segmento vai de uma reunião com o demônio pra uma perseguição. Ela Eita, precisa porra. criar um caminho pra fugir e ao mesmo tempo Porra, destruir velho, ele pra não, fazer não. seja lá o que estiver atrás dela não conseguir passar. Até que ela chega nessa área e é aqui que começam as diferentes formas que você pode se aventurar por esse sonho. A primeira forma é meio que um extra. Ela não tem muito propósito além de revelar um pouco sobre o universo do jogo. Você entra nessa porta e encontra com o demônio, mas ele diz que tudo que está acontecendo na verdade é uma visão do amuleto. No caso, uma visão do futuro. Por mais que ele esteja aí no meio, isso não é obra dele. A princípio, ele iria invocar Ashley pra falar com ela, mas como ela teve uma visão, ele acabou nem tentando invocar. Então sabemos que o que está acontecendo agora é algo que pode acontecer no futuro. Ainda tem mais um detalhe nessa sala. Existem 4 almas perambulando por ela. Talvez tenham sido as 4 E uma vítimas do tem- uma é demônio. preta. O cultista, o policial, a mãe e o pai de Ashley. Mas uma delas é uma alma escura. De acordo com o demônio, essa é uma alma escura É que não cinza, né? chocou. Tanto que ele diz que a de Ashley é bem mais escura que essa. Então aí fica a dúvida. Não De quem chocou. é essa alma? Acho que seria muito fácil só falar que é da mãe deles. Afinal, ela também não era a melhor das pessoas. Como eu não sei a resposta, vou jogar a teoria de que, por mais que faça muito sentido essa alma pertencer à mãe, ainda existe a chance dela ser do pai. Se olhar os sprites dos personagens, tanto ele quanto Ashley possuem a mesma expressão. Fora que os dois possuem olhos rosas. Nós não ouvimos muito do pai deles durante o jogo, afinal, só a mãe que ficou falando na maior parte do tempo, então não dá pra comparar por personalidade. Só que por outro lado, Andrew e sua mãe pareciam conversar bem na mesma moeda. Não necessariamente que um gostava do outro, mas ambos eram bem parecidos. Fora que os dois compartilham o mesmo olhar nos sprites. Por fim, o demônio também diz que essa era uma alma escura que não chocou. Isso pode significar que a mãe dos irmãos deu um jeito no pai, fazendo ele não ser tão endiabrado quanto deveria. Em contrapartida, Endiabrado, Andrew ótimo. deixou Ashley fazer o que bem entender, fazendo que sua alma escura se tornasse cada vez pior. Não sei se isso que eu falei faz tanto sentido assim, mas não tem tanta coisa confirmada na história, então é bem divertido fazer esse tipo de teoria. E vai que eu acerto, né? Com essa forma explicada, temos a Aqui. segunda forma de seguir É pela igual a rota loteria, da vai que você decadência. Ao acerta. passar por essa porta à direita, você acaba em um grande corredor e o seu perseguidor te alcança. E ele Eita. é nada mais, nada menos É o Andrew? e Andrew. No início, Ashley fica aliviada de ver seu irmão, mas logo ela nota que tem algo de errado com ele. Ele está irritado? Não. Esse momento é a junção de tudo de negativo que Ashley trouxe pra vida de Andrew, voltando direto nela. Ela até tenta jogar o karma. machado no chão e pedir trégua, mas isso nunca foi uma opção. Ela até tenta correr, mas não é o suficiente. Até nos últimos segundos, ela tenta pedir desculpas pra Andrew. Ela tenta pedir desculpas e diz que a partir de agora ela iria se comportar, que ela se esforçaria pra fazer as coisas de outra forma. Mas Andrew já escutou esse mesmo discurso várias e várias vezes. Dessa vez, ele não vai cair nisso. E isso foi um sonho. Lembra que o demônio falou que tudo que estava acontecendo era uma das visões do amuleto? Então, isso não aconteceu ainda. Foi toda uma visão que rolou dentro de um sonho e fez Ashley despertar assustada. Existem 6 formas de andar por esse sonho. 4 pela rota da decadência e 2 pela rota de sepultamento. Ainda focando na decadência, não parece que tinha muitas opções ou formas diferentes de fazer tudo isso que aconteceu. E realmente não tinha. Porque toda essa cena com Andrew perseguindo Ashley aconteceu assim por conta de uma escolha muito boba que fizemos há um bom tempo atrás. Lá no parque,
que tivemos a opção de dar apenas um tiro no sujeito que estava caçando os dois, ou encher ele de pipoco, gastando todas as balas que a arma tinha. Eu escolhi a opção de gastar todos os tiros porque Andrew parecia bem desesperado no momento, mas caso ele tenha disparado apenas uma bala, a arma continua com balas disponíveis, sendo que eventualmente essa mesma arma voltou para Ashley e em um futuro próximo ela usou para intimidar seus pais. Dá até pra ver no desenho se a arma realmente está com balas ou não. Enfim, a terceira forma de passar por esse sonho é fazendo esse mesmo caminho, tendo perseguido por Andrew, mas em todo esse tempo tendo uma arma com balas com você. Então assim que Andrew coloca o cutelo no pescoço de Ashley, bem... Calma, menina, sem fazer esse tipo de sinal aqui, tem criança vendo. Por mais que ela tenha acabado com Andrew e esteja descontando sua raiva nele, parece que não é algo que ela queria. Ela tem lágrimas no rosto e mesmo sobrevivendo na visão, ela ainda acorda assustada. Então talvez isso seja um mecanismo pra ela lidar com a perda da sua pessoa favorita nesse mundo? Eu não vou saber dizer, eu não sou psicólogo. Mas é visível que ela fica relutante em fazer isso, já que a quarta forma de passar por esse sonho é escolher não atirar em Andrew e deixar que ele acabe com sua vida. Não sei se isso ajuda, mas antes de acabar com Ashley, ele diz que logo os dois vão se encontrar de novo. Para o episódio 2, não importa qual forma você escolheu passar pela rota da decadência, todas elas resultam no mesmo final. Mas existe a chance de, em algumas dessas escolhas, influenciar na história uma vez que o episódio 3 estiver lançado. Então eu acho que vale a pena citar cada uma delas. Dito isso, a quinta forma de passar pelo sonho exige que você tenha feito a rota de sepultamento. No caso, Ashley ter confiado que seu irmão vigiaria seus pais e Andrew ter recusado a oferta dos dois, envolvendo conseguir uma vida nova. Com tudo isso feito, o sonho vai daquela aparência infernal com ilhas voadoras pra algo mais parecido como memórias? É um cenário bem mais parecido com o sonho que Andrew teve antes, mas nessa sala em particular não tem muita coisa pra fazer. Espalhados por aí tem esses coelhos de cores diferentes, dois na mesa que representam o pai e a mãe, dois na cama que representam Andrew e Ashley, e dois em um altar que representam Nina e Julia. Pra passar disso, é fazer com os coelhos o que Ashley fez ou quer fazer com as pessoas que eles representam. Pegar os pais e jogar no caldeirão, colocar Nina em uma caixa, jogar Julia no lixo e botar Andrew no altar. Não existe um lugar pra colocar o coelho que representa ela mesma, então ele vem com a gente. Um caminho surge para uma gaiola que eu confesso que eu não tinha reparado que ela estava ali. Colocamos o coelho de Andrew dentro dela e mais uma passagem surge. Esse quarto serve como uma espécie de tutorial para o próximo puzzle que vai ter nesse lugar. Tem um quadro na parede e dependendo do item que você colocar no pedestal, a imagem muda junto com o seu significado e uma porta pode ou não abrir por conta disso. Aqui temos um coelho de cartola dando um presente para uma coelha apaixonada. O presente são flores ou uma faca. Colocando a faca, nada acontece, mas colocando a flor, essa porta se abre. A sala seguinte segue essa mesma ideia. Os itens são um coração partido, um sol e um coração inteiro. Enquanto a pintura da esquerda é de Ashley e Andrew juntos, a da direita é de Andrew e Julia juntos, enquanto Ashley vê os dois de longe. Esse quarto é muito importante porque dá pra seguir por duas rotas diferentes daqui, e isso vai depender inteiramente da posição dos itens. Para essa quinta rota, que é a rota que eu acredito ser a correta para a história, nós colocamos o sol no primeiro quadro, que representa a felicidade que os irmãos sentem um com o outro, o coração partido em Ashley no segundo quadro, que representa o sentimento dela ser trocada por outra pessoa, e por fim o coração inteiro entre Andrew e Julia para representar o gênio dos puzzles, pode falar. Entrando na porta, voltamos para aquele cenário mais extraplanar que o outro sonho tinha. Aqui o trabalho de Ashley é coletar 5 almas perambulando por aí e colocar elas em uma garrafa. Eu não sei dizer ao certo o que isso simboliza. Meu chute é que cada uma dessas almas seria também fazendo referência a Andrew, seu pai, sua mãe, Julia e Nina, igual os coelhos. Eu sei que tinha uma alma escura antes, e eu falei que ela poderia pertencer à mãe ou ao pai deles, mas Ashley só recebe essa informação se fizermos a rota da decadência. Mas nesse momento, estamos fazendo a rota de sepultamento, e como aparentemente isso que Ashley está vendo é uma visão, pelo menos é também o que o demônio diz pra gente lá nessa outra rota, faz sentido ela não saber que existe outra alma escura além dela. Ou foi furo de roteiro? Mas por falar dela, ao pegar todas as almas, aparece uma alma escura mais desenvolvida, no ponto mais alto do lugar, e quando Ashley está prestes a pegar, ela decide no lugar deixá-la solta, e vai saber o que isso significou ou qual resultado isso vai dar. A gente vai ter que esperar o episódio 3 para isso, porque logo em seguida, ela acorda. Tá bom, tá bom. Todo mundo estava esperando pela parte agora. Em sexto caminho, e a última rota que podemos fazer nesse sonho, é se na primeira pintura colocarmos o coração entre Ashley e Andrew, na segunda o coração partido entre Andrew e Julia, e a felicidade em Ashley, por ver os dois se distanciando. Feito isso, vamos liberar um caminho mais duvidoso. Nessa nova sala, o objetivo é pegar o coelho que representa Andrew e colocar nos quadros. Assim, as pinturas vão mudando. A pintura de Ashley e Julia tentando se aturar, vira os dois irmãos juntos e felizes. A outra exclui as amigas de infância e coloca Andrew no lugar. Na próxima, troca seus pais tendo que aturar ela ainda como bebê, pra mais uma vez Andrew, só que dessa vez tomando conta dela. E feito isso, Andrew agora está em todas as pinturas, o que faz o demônio surgir e mostrar uma visão do futuro para os dois, porque não sei se vocês lembram, no caminho do sepultamento, os dois estão juntos na cama.
Eu não vou mostrar muita cena disso no meu vídeo. Eu já tô na corda bamba por falar de rituais, canibalismo e Rapaz, muita coisa a essa horrível. altura do campeonato Eu não preciso disso pra tinha pesar muitas mais. dúvidas sobre Então, isso pros daí, não. degenerados Então, assistindo, os dois se pegam. Em uma não foi visão tão do futuro. chocante assim, não. Não aconteceu ainda, beleza? Ambos esses Foi caminhos tão da roda de chocante, não. sepultamento Nessa altura dão do o mesmo campeonato, resultado. tudo que A única aconteceu coisa já foi diferente que dito. acontece nessa rota Eu já mais tinha minhas suspeitas, sendo bem duvidosa sincero. é que Andrew tem um momento de vergonha na cama e eles fazem mais brincadeiras um com o outro. Tô falando de cosquinha, para de pensar besteira. Mas como eu havia dito, não acho que essa é a rota correta. Mas a esse ponto, eu não vou ficar surpreso se ela acaba sendo. Finalmente, vamos para o final desse episódio. Seguindo com a rota de sepultamento, sem ser a duvidosa, ambos se preparam para partir e eles pegam os crânios e colocam em sacolas com pedras. Sendo que o propósito disso é criar pesos na sacola para fazer ela afundar, porque para desaparecer com a última evidência, vai ser necessário jogar no mar. Na volta para o carro, a sacola de Ashley acaba rasgando e o crânio sai rolando ladeira abaixo. O que é até uma cena bem cômica, apesar de ser meio macabro. Normalmente eu nem falaria dela, mas existe a chance de alguém ter visto isso acontecer, então é bom pelo menos citar. Independente da rota que você estiver, Andrew vai xingar Ashley nesse momento. Mas caso seja a rota de sepultamento, ele tem um tom mais amigável. Então eles pegam o carro, vão até a ponte e jogam os crânios no mar. Na rota de decadência, é bem visível que Andrew está bravo com Ashley, e quando ela vai tocar no assunto, é claro que ela chama ele de Andy. E mais uma vez, eles brigam. Você estava de acordo quando eu te chamei de Andy ontem na casa? Precisava estar, não é? Você sabia que eu não podia começar uma briga com você naquele momento. É por isso que você começou a empurrar esse nome. Achou que eu não teria percebido? Agora, eu não tenho que manter a aparência ou esconder algum corpo. Quer tentar me chamar disso mais uma vez? Hein? O que você quer, Andrew? Eu quero te trancar no porta-malas do carro e dirigir dessa ponte pro mar. As coisas ficaram bem esquentadas ali. Mas Ashley é otimista e acredita que no final tudo vai ficar bem, como sempre. Ela tem certeza disso. É o que ela pensa, enquanto a única imagem na tela é o cutelo de Andrew. Esse foi o final da decadência. Mas agora, pro final do sepultamento, as coisas não são muito diferentes, só que bem mais amigáveis. Eles jogam os crânios da ponte e começam a conversar quais vão ser os planos. Vendo os dois caminhos, existe um conflito entre os personagens. Ainda mais vindo de Ashley, ela deseja o Andrew do caminho da decadência, ou melhor, o Andy, mas foi ele mesmo que acabou com sua vida na visão do futuro. Por outro lado, ela abomina o Andrew do caminho de sepultamento. Ela tem medo de ser abandonada por ele e não gosta de como ele mudou. Mas esse é um Andrew não frustrado com ela e que não quer ativamente acabar com sua vida. Então, por mais que ela não goste, esse é o mais próximo de um caminho bom que esse jogo teria. Ou pelo menos é isso que eu iria dizer. Mas bem no finalzinho do jogo, quando Ashley entra no carro e Andrew fica um pouco mais tempo do lado de fora pra poder tomar um ar, ele nota uma pinta na palma de sua mão, que pra ele é nada demais. Só que no instante que ele para de olhar pra ela, um olho surge a partir dela. Não sei quais planos o demônio tem com ele, mas a próxima parada dos dois é ir atrás do culto pra ver se alguém lá consegue criar identidades falsas. Esse foi The Coffin of Andy Laley, episódio 2. Mais estranho, mais violento e com certeza mais degenerado. Agora ficaremos no aguardo do episódio 3. Se realmente acontecer, porque a Nemley, a criadora desse jogo, teve suas informações vazadas na internet e vendeu o projeto para uma empresa para acabar com toda essa perseguição que ela tá sofrendo. Eu sei que o jogo tem coisas duvidosas e talvez você não goste ou concorde com elas, mas o jogo é algo inofensivo e isso não é desculpa para atormentar alguém. Mas agora, falando sobre o vídeo, obrigado a todos os membros pelo apoio e muito obrigado a você que assistiu até aqui. Então um abraço, fiquem bem e parem de ficar me marcando em arte desse jogo no Twitter. Eu já entendi, vocês gostam desses dois malucos, que coisa. Cara, muito bom, muito bizarro, muito bom. Curti bastante. Como eu falei, queria muito jogar, né? Agora tem as dúvidas, né? Porque eu não sabia nem dessa parada aí. Fica a dúvida se vai continuar, qual vai ser o futuro desse negócio. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou.